Boa noite para todo mundo. Hoje, 27 de julho de 2023, e vamos para o resumão do dia, pessoal. Bolsa aqui no Brasil bastante negativa no dia de hoje. Estados Unidos também. Vamos entender o que houve. Bom, começando pelas bolsas da Ásia, minha gente. Bolsas da Ásia fecharam mistas aí. O que está acontecendo? A positividade do início da semana, de que o Partido Comunista Chinês iria soltar novos estímulos e tal, até agora nada para variar. E isso está desestimulando as bolsas, fazendo com que as bolsas, principalmente da China, ó, fechem o dia no negativo. Tá vendo? Vale lembrar que ontem à noite também saíram lucros industriais na China e veio pior do que o mercado esperava. Então corrobora para a negatividade da. Corrobora com o fato de que o governo chinês precisa urgentemente anunciar o estímulo e corrobora com o fato dele não ter anunciado e os dados estarem vindo ruins. Tá? Então isso faz com que as bolsas da Ásia fechem mistas, sem direcionamento único. O único ponto de destaque que nós temos aqui, minha gente, é a bolsa do Hang Seng. Estão vendo? Ah, vocês estão vendo, né? Peraí. O mouse tá aqui. Ó, eu tô falando aqui da Ásia. A bolsa do Hang Seng, ó, ela fecha bem positiva, porque de ontem para hoje saiu nos Estados Unidos o balanço da Meta. Veio muito melhor do que o esperado, muito melhor mesmo. E é uma empresa de tecnologia, né? E o Hang Seng, ele é uma bolsa de tecnologia lá da China. Então, ele acaba surfando pontualmente esse balanço da Meta que teve nos Estados Unidos e acaba fechando bem em alta, tá? Mas fora isso, bolsas da Ásia sem direcionamento único, sem nada, tá? Completamente à mercê aí dos estímulos que não saem. Indo agora para commodities, minha gente, o minério de ferro ele realiza. Fernando, por que o minério de ferro realizou e fechou negativo? Por causa disso. Vamos lá, o minério de ferro ele sobe no início da semana, principalmente aí na expectativa, na esperança dos estímulos que viriam do governo chinês. Os estímulos não estão vindo, então não tem por que o minério tá caro. Então, minério realiza também porque não dá para esperar mais estímulos, tá? E o petróleo, pessoal, ele segue em alta e muito motivado pela questão de estoques nos Estados Unidos, pela questão da refinaria que está fechada nos Estados Unidos, pela questão da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, enfim, por aí vai. Questão de demanda, né? E por aí vai. Eu venho comentando isso com vocês aqui no resumão de todo dia, e isso faz com que o petróleo feche em alta. Só dando já uma antecipação em relação à nossa bolsa no Brasil, o minério de ferro faz com que Vale caia consideravelmente no dia de hoje. Além disso, também no final do mercado hoje tem balanço da Vale, então aí que o mercado fica mais cauteloso mesmo e sai de Vale, realiza Vale. E o petróleo, minha gente, apesar da positividade, não foi o suficiente para deixar a nossa Petrobras no positivo. Ela acabou ficando no negativo, principalmente porque foi anunciado aí que o Jean Paul Prats, que é o presidente da Petrobras, ele vai anunciar nos próximos dias aí a política de dividendos da Petro. Tá? Lembrando que assim, ó, já foi alterado a paridade internacional de preços do petróleo, né? Hoje, a Petrobras ela está segurando o repasse do aumento de gasolina, de petróleo e tal, para os brasileiros, para o mercado interno, em relação ao aumento do petróleo no mundo. Então, o petróleo no mundo subiu um monte, a Petrobras não repassou esse valor, assumiu esse prejuízo para ela. Isso por si só é bom para a inflação do país, no curto prazo, tá? É bom para a inflação do país, mas para a Petrobras não é. Então, a expectativa desse anúncio de dividendos aí, que pode vir alinhado com uma política mais de programa social do governo e tal, trouxe uma preocupação a mais para o governo, que fez com que a Petrobras não surfasse a onda do petróleo em alta e realizasse bastante no dia de hoje, tá? Então, o que nós temos hoje na nossa Bolsa do Brasil, que a gente vai falar já já? Nós temos empresas correlacionadas a commodities em queda. Isso por si só já explica parte da queda do Ibov, que a gente vai falar já já. Okay? Mas vamos primeiro falar das bolsas da Europa, minha gente. Bolsas da Europa bem positivas. Por quê? Por causa de um drive específico por lá, que quando o mercado americano virou para o negativo, as bolsas da Europa já estavam fechadas. Então, eles olharam só para esse drive lá, que foi o quê? A decisão de política monetária do Banco Central europeu. Por lá, pessoal, aconteceu o esperado, como ontem aconteceu nos Estados Unidos. Então, o Banco Central Europeu aumentou os juros de 4 para 4,25%. Então, subiu em 0,20 base points. Então, até aí tudo bem, o mercado não esperava nada de diferente disso. O ponto que pegou foi a fala da Christine Lagarde, que está muito alinhada com a fala do Jerome Powell, presidente do Banco Central americano, ontem, lá nos Estados Unidos. Christine Lagarde, que é a presidente do Banco Central Europeu, ela, no seu discurso, não promete novos aumentos nas próximas reuniões, que era o que estava acontecendo nas últimas reuniões. Ela já aumentava os juros numa reunião, já prometia, já contratava um novo aumento para a próxima reunião. Ela fez isso em várias reuniões, porque realmente a inflação lá continuou muito alta.
Nesta reunião, ela já traz um discurso de data dependent, que é tipo, você depende dos dados que estão por vir da economia, emprego, inflação, PMI, o sistema bancário, né, os créditos, enfim. Você faz esse apanhado de indicadores, você acompanha esses indicadores para então tomar decisão em relação à política monetária da zona do euro. Tá? Então, assim, ela muda o discurso no sentido de não contratar já de imediato uma nova alta para a próxima reunião e fala, calma, vou analisar os dados. Pode ser que não tenha nenhum aumento. O que ela deixa muito claro é que corte não vai ter de juros, corte não vai ter. Mas a depender dos dados, talvez tenha um aumento, talvez não tenha um aumento. Então, esse discurso ele é considerado um discurso, assim como o do Powell ontem, um discurso mais dovish, mais leve, que pode aí trazer a sensação para o investidor de que não vão ser necessárias novas altas de juros na zona do euro. E se os juros não sobem, a bolsa sobe. Então, por isso que nós temos bolsas na Europa extremamente positivas no dia de hoje. Tá? O DX, que é a cesta de moedas em relação a países desenvolvidos e que tem um peso muito expressivo da Europa, ele estava no negativo, só que ao longo do dia ele acabou virando para o positivo e fechou no positivo, seguindo a movimentação do dólar. Olha como é que o dólar está no mundo mesmo. Olha nos emergentes. Não teve um emergente que se salvou no dia de hoje. Tá vendo? Dólar positivo no mundo. Então ele acabou, o DX estava no negativo hoje pela manhã, com isso tudo que eu comentei com vocês da decisão de política monetária na Europa, mas acabou ao longo do dia virando para o positivo. Ok? Vou falar das bolsas dos Estados Unidos hoje, minha gente. Bolsas dos Estados Unidos hoje sangrando. Vamos entender por quê. Hoje pela manhã, minha gente, saíram dois indicadores importantes por lá. PIB, a primeira prévia do segundo trimestre, e pedidos iniciais de seguro-desemprego. O PIB, minha gente, ele veio muito melhor do que o que era esperado, tá? Muito melhor. Eu vou olhar aqui para vocês, ó. Veio 2,4% e era esperado 1,8%. Tá? Se você pega esse dado, então veio muito bom o PIB dos Estados Unidos, inclusive muito melhor do que o último dado, tá? Então, assim, o PIB dos Estados Unidos mostra uma economia o quê, minha gente? Aquecida, tá? Bom, vamos lá. Se você pega os dados do PIB e abre eles, o que você percebe? Que o consumo das famílias ainda está alto, apesar de ter arrefecido um pouco. Então, as famílias continuam consumindo menos, mas continuam consumindo. E o destaque de surpresa, né? A surpresa do PIB foi o item que é chamado de investimentos privados não residenciais. O que é isso? São investimentos em estruturas, equipamentos, propriedades privadas que as empresas privadas dos Estados Unidos fazem para suas companhias. Então, mostra que as empresas estão confiando aí na economia, que a economia está robusta e que eles podem fazer esse tipo de investimento. E isso fez com que o PIB dos Estados Unidos subisse. Tá? Então, o PIB dos Estados Unidos, bom, anotem essa informação. Pedidos iniciais por seguro-desemprego menor do que o esperado. Considerem, minha gente, se vocês olharem o gráfico, ele vem numa queda. Toda semana é menor do que a semana anterior. Toda semana é menor do que a semana anterior. Então, pedidos iniciais de seguro-desemprego está caindo. O que significa? Que menos pessoas estão ficando desempregadas e indo lá dar entrada no seguro-desemprego. Menos pessoas estão ficando desempregadas, então é menos gente sem dinheiro para gastar. Então, as pessoas estão correndo para consumir. Então, nós temos setor de emprego... o emprego nos Estados Unidos forte, PIB nos Estados Unidos forte. Commodities, minha gente, não para de subir. Petróleo não para de subir, eu já comentei isso aqui com vocês. E por conta da Rússia ter rompido o acordo de grãos lá, quando começou a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e eles começaram a bombardear vários armazéns de grãos, preços dos produtos agrícolas subiram bastante nesses últimos dias. Trigo subiu 6%, soja 4%, não sei quantos por cento. Então, assim, produtos agrícolas estão subindo muito por causa disso que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia. Isso impacta nas prateleiras, não só dos Estados Unidos, mas aqui também, tá, minha gente? Nos Estados Unidos, petróleo subindo, isso impacta no preço da gasolina, porque lá eles não seguram, não deixam de repassar o preço para o consumidor, igual acontece aqui no Brasil, mesmo porque a gente vai colher as consequências lá no futuro. Podemos falar disso num outro momento. Mas eles não fazem, o repasse é de imediato. Então, enfim, commodity subindo, economia aquecida, empregos a todo vapor nos Estados Unidos, isso tudo é o quê? Completamente inflacionário, minha gente. Então, assim, o mercado que até ontem, na fala dovish do Powell, estava precificando, inclusive, corte de juros ainda este ano, já repensou no dia de hoje.
Já falou assim, eita, alto lá. Talvez a segunda onda de inflação esteja a caminho. E se a segunda onda de inflação está a caminho, isso significa o quê? Alta de juros. E se os juros sobem, ou a expectativa é de uma subida de juros nos Estados Unidos, o que acontece com as bolsas? Caem. Então, por isso que bolsas nos Estados Unidos, ao processar isso tudo que eu falei para vocês aqui, falou, opa, pode não ser tão bom assim quanto a gente imaginava. Isso baseado em 2 indicadores econômicos que saiu no dia de hoje. E os outros que a gente vem acompanhando, obviamente. Então, bolsas nos Estados Unidos fecham negativas por causa disso. Bom, e se a gente vier aqui para o Brasil? Aqui para o Brasil não é diferente. Ah, vocês estão olhando daqui, né? Aqui para o Brasil não é diferente, ó. Bolsa dos Estados Unidos negativa e a do Brasil também. Só que o nosso tombo foi um pouco maior. Nossa bolsa, minha gente, fecha no negativo. Ela vira aí, junto com a virada do mercado americano, ao raciocinar isso tudo e temer mais altas de juros por lá. Então ela vira e fica no negativo. E também tivemos commodities pesadas, tá? O setor bancário dos Estados Unidos sofreu bastante no dia de hoje. O nosso setor bancário foi a reboque. Tá? Então, commodities em queda, bancos em queda. E assim, minha gente, esse raciocínio que eu falei para vocês nos Estados Unidos vale para o Brasil. Tá? Esse raciocínio vale para o Brasil. Se nós temos produtos agrícolas subindo, petróleo subindo, a Petro segurando. Até quando, né? Minério subindo. Tá? E aí? Será que na semana que vem, na reunião do Copom, do nosso Banco Central Brasileiro, o Banco Central Brasileiro vai cortar os juros em 0,5 mesmo? Ou será que não está cedo demais? Vale lembrar, pessoal, que aquela empresa, a Fitch, que anunciou aí uma possível mudança de classificação de risco do Brasil ontem, que eu até comentei com vocês aqui para BB, né? Eu até fiz um post no meu Instagram sobre isso, enfim. Uma das coisas que a Fitch comentou foi: o Brasil está indo bem, mas vale alertar que o Brasil precisa cortar os juros com parcimônia, porque senão pode dar muito errado. Então ele deu o recado dele, né? De que talvez semana que vem o corte de 0,50 seja muito para o nosso país. Só que o mercado estava esperando um corte de 0,50. E quando as expectativas mudam, o que acontece com a bolsa? A bolsa cai. Tá? E o dólar, minha gente, o dólar do Brasil tá aqui, ó. O dólar seguiu a tendência mundial. Tá? Na verdade, o nosso dólar, ele permaneceu negativo. O nosso dólar e o dólar mexicano permaneceu negativo ali firme e forte enquanto pôde. O dólar já estava positivo no mundo inteiro e a gente aqui zero contra. Mas aí a gente acabou não resistindo e virou para o positivo e a gente fecha com o nosso dólar aí positivo no dia de hoje. Vocês podem ver. Ok? Por fim, aqui no Brasil, nós tivemos hoje CAGED, que é o nosso relatório de empregos. E o Brasil gerou 155 mil empregos, ou algo próximo disso, neste mês. Deixa eu olhar o número para vocês. 157, pessoal. 157 mil empregos. Era esperado 160 de carteira assinada. Eram esperados 164 mil e no mês passado foi 155. Então a gente ficou, o número desse mês ficou entre o que o mercado esperava algo um pouco mais aquecido, mas veio melhor do que o mês passado, um pouco melhor só também que o mês passado. Quem foi o detrator aí desse resultado não ter atingido as expectativas do mercado foi principalmente o setor de serviços, que não contratou, que não abriu tantas vagas assim. Ok? De qualquer forma, é um indicador que a gente acompanha, mas é um indicador que não faz preço no mercado. Hoje, as movimentações da nossa bolsa hoje foram provenientes de commodities, ruídos na Petrobras, né, que tem um peso significativo na nossa bolsa, e a movimentação dos Estados Unidos aí. Indicadores fortes por lá, fortalecendo aí um possível aumento de juros. E aí vale lembrar, pessoal, por que o dólar nos emergentes, só para fechar, por que o dólar nos emergentes fica positivo numa situação dessa? Porque se eu tenho uma expectativa de aumento de juros nos Estados Unidos, eu diminuo o diferencial de juros entre emergentes e a maior potência mundial. Então os investidores vão pensar assim, o maior potência mundial, o país mais seguro de todos, está subindo juros por lá. Se eu colocar dinheiro no governo lá, eu vou receber mais juros. Se eu colocar no emergente que tem risco, tem ruído político, é uma confusão, qualquer emergente, que é muito mais arriscado para mim, a diferença nem tá tão grande assim, acho que nem vale o risco. E aí eles não põem dinheiro aqui nos países emergentes. E aí o dólar nos emergentes sobe. Por isso que nós temos o dólar hoje no mundo positivo, nos emergentes especificamente. Ok? Não, mas é isso, minha gente. Deixa eu voltar para a tela cheia aqui para despedir. Mas é isso, minha gente. Espero que tenham gostado, aprendido, entendido. Deixem um joinha, porque vocês estão esquecendo.
meu joinha. Deixa o meu joinha e manda para um amigo aí que precisa se atualizar sobre mim, tá? E assistam a aula número 2, que eu tô vendo que tem gente que tá prometendo que vai assistir e ainda não assistiu. Tô muito enrolado. Sim, minha gente. São 59 minutos de aula. Se você dividir isso por 7 dias, dá 8 minutos por dia. Pelo amor de Deus de dizer que não dá tempo. Dá sim. Beijo.